Isso aí. E olha só, com o avanço da medicina, cada vez mais as pessoas chegam a idades avançadas com uma boa qualidade de vida para chegar aí aos 100 anos, por exemplo. O paciente, ele deve aderir, inclusive, a uma série de mudanças individuais e coletivas para reduzir e prevenir doenças. Então, a gente vai conversar a partir de agora com a doutora Vânia Assalha. Ela é médica especialista em nutrologia e pós-graduada em práticas integrativas, que vai nos explicar mais sobre a medicina do estilo de vida. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo, então, sobre longevidade e como viver bem e com saúde por mais tempo. E eu já começo te perguntando como é que a gente faz para chegar numa idade avançada com saúde. Olha, na verdade, os cuidados começam muito cedo. Quanto mais cedo você implementa os cuidados com a saúde, maior saldo de saúde biológica, porque a nossa saúde depende muito do investimento contínuo em atitudes. E essas atitudes estão no dia a dia, no estilo de vida, naquilo que nós fazemos. Mas nos primeiros anos de vida, muitas vezes, nós não temos o domínio e o controle sobre isso. Então, o período intrauterino hoje é um marco para o nosso patrimônio de saúde. Os estudos têm mostrado cada vez mais que a gestante deve cuidar da sua alimentação, colocar os nutrientes essenciais, evitar a sobrecarga de gordura saturada, de açúcares, de alimentos que são artificiais, com corantes, adoçantes. Então, todo esse modelo de informação para essa futura criança, que será um adulto, ele implanta um patrimônio de saúde para o envelhecimento bem-sucedido. E a cada tempo que nós vamos passando por décadas, muitas vezes esse investimento ele precisa ser um pouco mais forte, porque as doenças crônicas que estão lá guardadas no nosso genoma, elas tendem a aparecer. Então, se nós temos um adolescente que ganhou muito peso, tabagismo, o sedentarismo, tudo isso traz um risco maior de nós apresentarmos doenças que são do envelhecimento, mas mais precocemente. Então, nós temos visto com o aumento da obesidade, o aparecimento de diabetes, inclusive em crianças, aquele diabetes não insulino dependente, que a gente fala o diabetes do obeso, do idoso, tem aparecido mais cedo. Porque as crianças estão se alimentando mal, ficam no computador, ficam no celular, tem alteração do ritmo biológico. Isso tudo impacta no modelo de informações que nós traçamos para ter um destino de saúde mais saudável. Então, em cada etapa da vida, esse investimento na saúde, ele precisa estar ali sendo modificado através da educação, a educação na família, a educação na escola e também na área médica, com os nutricionistas, com os profissionais que acompanham essa criança, essa gestante, esse adolescente, o adulto e aí o idoso. Então, cada vez mais a gente sabe que a saúde depende de um investimento contínuo em estilo de vida, nutrição, exercício, qualidade de sono, evitar sobrecargas tóxicas, o tabagismo, uso de drogas, riscos de doenças sexualmente transmissíveis e exame laboratorial dentro do que é adequado para cada idade. Então, para a mulher, Papa Nicolau, tudo isso é muito importante, a avaliação da mama, mesmo nas meninas, o controle do HPV, que é tão importante hoje como uma infecção que traz mais risco de câncer. Cada escolha que nós fazemos traz informações para os nossos genes, é como se nós conversássemos com o nosso material genético e aí trazendo a expressão de saúde ou doença.
Então, a saúde é um investimento contínuo em boas escolhas. Por isso que essa consciência do que nós colocamos no nosso corpo, ela se torna cada dia mais importante. Doutora Vânia, e o interessante é que hoje, né, a gente tem essa informação cada vez mais próximo a gente. Coisa que antigamente a gente não tinha todas essas informações, né? Então, assim, evoluiu muita coisa e a gente está aprendendo muita coisa. Por exemplo, com a nova geração, com os nossos filhos, com os nossos netos. Você falou aí da questão das gravidinhas, o quanto que é importante essa alimentação para aquela criança ela se tornar saudável, coisas que antigamente a gente realmente não sabia. Então hoje todo mundo tem um acesso à informação e parece até algo assim que é muito repetitivo, principalmente aqui eu falando nesse programa que já está há quase 13 anos no ar, aqui na TV Meio Norte, a gente falando o tempo todo para as pessoas, olha, cuida da tua saúde, prevenção é sempre a melhor solução, a atividade física, ela é importante, aquilo que a gente coloca dentro do nosso organismo é um combustível, é a mesma coisa daquele combustível adulterado que a gente coloca lá no carro, que se ele não for bom, ele vai parar, a mesma coisa, assim, fazendo uma comparação entre aspas com a gente, com o nosso organismo, mas é assim, ou seja, é inadmissível, né, que a gente fique falando tanto e as pessoas ainda continuem cometendo tantos erros, tanta coisa acontecendo. A gente tem acesso à informação e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa consciência para que a gente possa realmente chegar a essa melhor qualidade de vida, para que a gente possa chegar à longevidade, né? Então, se a gente for parar para pensar, doutora Vânia, por exemplo, quando a gente falava assim antigamente de uma pessoa aos 50 anos de idade, era completamente diferente de uma pessoa hoje com 50 anos de idade. Ou seja, está tudo evoluindo, mas a gente também precisa evoluir aqui na nossa cabecinha, né, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que essa consciência de que nós podemos mudar a expressão dos nossos genes, nós nos comunicamos com os nossos genes através das nossas atitudes. Então, cada vez que nós fazemos boas escolhas, é como se nós estivéssemos presenteando as nossas células de informações de saúde. Então, pensamento, relacionamento, tudo aquilo que acontece no ambiente da família, no ambiente do trabalho, as relações afetivas, elas podem ser tóxicas se você vive muita raiva, muita tensão. E como controlar tudo isso num mundo atribulado, com muitas tarefas, com sobrecarga de trabalho? Eu acho que esse é o grande aprendizado do homem moderno, que é passar por essas mudanças, mas com uma tentativa de buscar equilíbrio, porque é nesse equilíbrio que nós vamos conseguir não devorar um prato de batata frita, não devorar um sorvete, não pegar mais do que nós precisamos, sentir mais o nosso corpo dentro de decisões tomadas com inteligência, não com impulsividade. Mas como nós comemos por recompensa, muitas vezes, de tensão, de cansaço, ficamos trabalhando até tarde com a luz azul que impede os nossos ritmos internos, o ritmo de melatonina, que dá o descanso e faz o backup da nossa memória. Tudo isso vai acumulando como uma carga tóxica desse grande expossoma, que é aquilo que a gente fala, essa exposição do homem a diversos fatores desse ambiente. Então, se eu estou trabalhando num lugar que tem muita poluição, a poluição, ruído, não é só poluição química, mas tudo isso está contando como um impacto positivo ou negativo na nossa expressão de genes. Então, nós podemos silenciar uma série de doenças crônicas ou afastá-las para os últimos anos de vida, não adoecendo precocemente, através de um investimento contínuo em boas escolhas. Então, vamos lá. Ritmo biológico, tentar dormir pelo menos 8 horas, buscar dormir no horário correto, dentro do possível, depois das 10 da noite, se possível, estar para esse ritmo de cidade grande,
É mais difícil? Claro. Não comer tão tarde. Cada vez mais os artigos científicos têm mostrado que esta é uma grande inversão em termos de resgate de função de sincronicidade entre os nossos relógios internos, o nosso relógio central e o relógio biológico dos nossos órgãos. Então, o fígado não gostaria de trabalhar depois das 7 da noite. As bactérias do intestino, conhecidas como microbiota intestinal, também não gostariam de digerir sobrecarga de carne, álcool, fritura, depois das 7, 8 horas da noite. Já não gostariam de ter sobrecarga nunca, mas é claro que depois das 8 da noite fica muito mais complicado. Então, essa mistura de alimentos, gordura saturada, fritura, tudo isso traz, né, uma sobrecarga química e uma sobrecarga de alta densidade de alimentos inflamatórios para esse corpo. Então, comer no horário errado e uma grande quantidade de gordura, de açúcares, de alimentos refinados e industrializados, traz uma modificação enorme na nossa microbiota intestinal. E isso tem trazido uma expressão maior de doenças que estão relacionadas a esse segundo genoma, que é o genoma das bactérias que estão dentro do nosso corpo. Então, elas se comunicam com os nossos genes e se comunicam com uma série de gatilhos ambientais que traz a expressão de mais doença quando nós saímos dessas escolhas que trazem uma harmonia e um equilíbrio para a nossa saúde. Então, usar mais saladas, alimentos que têm uma riqueza de fitoquímicos, que são alimentos coloridos, vocês estão mostrando aí uma série de coisas lindas que podem ofertar para as nossas células recursos de correção de mudanças dos genes quando eles erram o caminho. Então, o câncer é um erro na expressão desses genes e nós, com uma dieta mais inteligente, rica em fitoquímicos, de preferência 70% deste prato colorido, com vegetais, fontes de nutrientes essenciais, tudo isso traz uma capacidade da nossa inteligência biológica lidar com a sobrecarga tóxica do planeta. Então, uma série de compostos químicos, nós temos agrotóxicos, poluentes, tudo isso, se nós fazemos uma dieta boa, no ritmo biológico correto, exercício físico, boa fonte de água e hidratação e relacionamento humano com uma carga afetiva amorosa. Não se alimentar da raiva. Isso é muito difícil, porque nós passamos por muitas coisas. Então, se eu vou comer com raiva à noite, já modifica toda a expressão dos nossos genes. Então, são coisas simples, mas muito difíceis de cumprir no dia a dia. Manter uma rotina também, doutora Vânia, é muito importante, né? Inclusive, quando você sai dessa sua rotina ou quando você modifica algo que você está habituado, você acaba adoecendo, a imunidade baixa. Eu passei por isso recentemente, inclusive estou me recuperando aí de uma gripe muito forte. Eu acabei mudando a minha rotina e isso alterou muito a minha imunidade caiu e eu acabei adoecendo. E é incrível como isso realmente acontece, porque eu já estava ali mantendo aquele ritmo de atividade física, alimentação na hora certa, e aí de repente eu mudei tudo isso, e aí isso foi muito ruim para mim. E é incrível como a nossa imunidade, ela é importante, como tudo isso que você falou é importante. Eu adotei uma prática na minha vida também, que eu acho que é importante a gente até aproveitar para dar dica para quem está em casa, é que chega uma hora ali da noite, desliga o celular, não vai mais ficar olhando o que está acontecendo, apaga ali a luzinha, sabe, ao invés de você ficar com a televisão ligada, você vai somando muita coisa, se preocupando, e isso vai interferir muito no sono, né? Então, eu acho que também é importante a gente procurar manter uma rotina na nossa vida, né, doutora? Sim, a rotina é como se fosse um marco para todo esse sistema de informação do corpo. A gente fala que é o eixo psico, neuro, imuno, endócrino, entérico. O que é isso?
nosso comportamento, a parte neurológica, as células imunológicas, as glândulas endócrinas e o entérico, essa saúde intestinal, que é um tema que tem sido falado nos últimos 20 anos, mas que chega muito aí como informação atual. E essa comunicação inteira, por inteiro, é que quando a gente perde a sincronicidade, eu acho que o corpo tem uma musicalidade, ele tem um ritmo, ele tem maestro, né? E aí, dentro desse maestro, a glândula pineal, o hipotálamo, são glândulas muito importantes que dão a comunicação com esse corpo por inteiro. As glândulas do nosso corpo, elas se comunicam com o ritmo do planeta. Então, quando nós mudamos os nossos ritmos ou não damos pausa, vai acontecendo uma bagunça na nossa fisiologia. É importante que a gente saiba que o ritmo e essa condição de ter uma certa disciplina e uma metodologia para trabalhar com recursos que nós temos no nosso dia a dia. Olha, agora eu vou desligar o celular, eu vou descansar, ou de manhã eu vou dançar uma música e cantar. São coisas simples, mas muito difíceis de implementar se você não toma essa decisão. Se isso é sempre uma tentativa e não uma atitude. Isso vai fazer bem para a gente, para a nossa longevidade, para a nossa vida, para a nossa saúde. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Boa noite para vocês e vamos nos falar mais vezes. Beijão.